Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no canal Leitura Múltipla Lorena Rodrigues. E hoje a gente vai falar um pouquinho deste livro, 1984, até que enfim terminei de ler o livro 1984 de George Orwell. Mas antes, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo, tá bom? O que eu posso falar inicialmente sobre esse livro? Vamos falar sobre o autor. George Orwell, tem até aqui na capinha do livro, tá? Foto do autor. E aqui fala, ele nasceu na Índia, na realidade, sua família estava lá, ele ficou a vida inteira em colégios internos da Índia, colégios internos ingleses, então assim, ele sempre foi educado na cultura inglesa, porque seus pais eram, de fato, ingleses. E o nome dele de verdade é Eric Arthur Blair, e ele nasceu em 1903 numa colônia britânica na Índia. Então, assim, ele sempre se familiarizou com países emergentes, e quando ele retornou à Europa, para a Inglaterra, ele quis seguir a questão toda de ficar em locais mais simples. Então, ele ficou na periferia, não um local mais abastado, vamos dizer assim, porque ele tinha condições financeiras. E aí ele viu que não era de bom tom ele usar o nome dele, que é Arthur Blair, e sim, ele fez o pseudônimo de George Orwell. E ele é um dos nomes mais influentes na literatura inglesa até hoje. Esse livro, por exemplo, é o livro principal, vamos dizer assim, livro que ele tem e que é a influência da literatura inglesa. Então, a gente pode falar um resumo, vamos dizer assim, uma sinopse do livro. 1984 é um romance que se passa no futuro distópico. Nesse futuro distópico, a Inglaterra, o nome da Inglaterra, na realidade lá é Oceania, e ela está em guerra com outros países. Ela é controlada por um governo totalitário. Esse governo totalitário, ele sempre fica ali disseminando guerra, vamos dizer assim, falando para a população, a nação, que sempre ele está em guerra. Hoje em dia, o mundo que a gente conhece não mais é esses países divididos desse jeito, são sim 3 grupos. Oceania, que é onde a Inglaterra está, Eurásia, Lestásia. Então, esses são os 3 grupos. E aí, Oceania, que seria esse país da Inglaterra, onde o livro se passa, essa distopia, ele sempre está em guerra, ou com a Eurásia ou com a Lestásia. Porém, o governo, vamos dizer assim, um grande irmão, esse partido, ele sempre coloca ali as notícias que ele está em guerra com o país que ele quiser, porque no fundo ele altera as notícias que ele vai publicar, então nos jornais, revistas, ele pega notícias antigas, muda quando ele quiser, faz o que ele quiser e faz pensar o que ele quiser. Tanto é que o personagem principal aqui, que é o Winston, ele trabalha no Ministério, ele é um funcionário público, e ele trabalha no Ministério da Verdade. Esse Ministério da Verdade nada mais é que um ministério que altera as coisas que, teoricamente, são verdades, que acontecem de fato naquele dia, ou as pessoas veem acontecendo, e ele vai lá, altera para ser o que o partido, o grande irmão, que é o partido que controla a nação, quer que seja. E aí o Winston começa a avaliar a convivência dele ali, vivendo tal, que tem alguma coisa errada, que o grande irmão não é tão bom assim, que seguir o partido não é tão bom assim. Ele vive tipo um apartamento, sabe, num local assim que os prédios lá são todos muito antigos, muito avariados, muito ruins, por causa das guerras e por causa de que todos os prédios antigos as pessoas moram lá e nunca tem reforma, não tem nada, porque sempre falta tudo, e o governo diz que por causa das guerras sempre falta recursos para o país conseguir melhorias, no caso estruturais, enfim. Aí, assim, o Winston, ele tem a teletela em casa, e a maioria das pessoas, principalmente pessoas que são classificadas como classe média alta, ricas, elas, e que trabalham no governo também, elas têm essa teletela em casa. E essa teletela é o controle, o olho, sabe? O olho do governo na casa dessas pessoas. Então, o Winston, ele começa a achar muito estranho, até que ele vai à periferia, encontra uma lojinha que vende bugigangas, coisas antigas, e um senhorzinho, nesse aí ele compra um diário, compra um lápis, uma caneta, algo do tipo. E assim, com muito medo, porque
é crime pensar, é crime escrever e tudo mais. Tanto é que eles estão, né, lá no governo elaborando um novo dicionário. Cada ano sai um novo dicionário e esse novo dicionário tem menos palavras, porque o pessoal do governo, eles estão cada vez mais analisando como diminuir as palavras, sabe? Diminuir o vocabulário das pessoas, que quanto menos palavras tiver, menos as pessoas vão pensar. Quanto menos as pessoas falarem, melhor. O governo, você tem noção, gente, o governo controla até a natalidade, se as pessoas vão casar, se elas vão casar, com quem elas vão casar. Tem um ato, vamos dizer assim, um ato sexual, vamos dizer assim, um romance, é proibido. Você não pode se apaixonar por alguém, não pode ficar ficar apaixonado, querer ficar com alguém. Mas, voltando para o Winston, no momento, ele começa a escrever nesse diário, escondido dentro da sua casa, num vão que a tela que ele tem não consegue alcançá-lo. E lá ele escreve que odeia o meu irmão, odeia o partido, que ele tem alguma coisa que o partido está fazendo que ele não concorda, e isso é um crime, pensar contra o partido, querer as coisas contra o partido. E aí vai se passando o tempo, tem sempre uma moça no refeitório do seu trabalho, e ele fica olhando para ela, tal, ela olhando para ele de um jeito diferente, e ele fica até com medo dessa menina, achando que ela pode ser alguém que sabe que ele comprou um diário, que o seguiu, etc. Um belo dia, eles se encontram, se esbarram, e aí ele vê que o que ele sente assim, por ela, que ele acha ela bonita, atraente, jovem, etc e tal, e ela também sente alguma coisa por ele, só que eles não podem demonstrar que sentem isso um por o outro. E aí eles começam a querer fazer esses encontros aí, vamos dizer assim, encontros às escondidas, em locais diferentes. Mas antes disso, o Winston vai várias vezes para a periferia, ele até tem uma convivência com o pessoal da periferia, até faz a loucura de se ter uma noite, vamos dizer assim, uma noite de prazer com uma mulher que vende o corpo lá, né? Nesse local que seria uma prostituta. Ela aceita um dinheiro, às vezes é dinheiro ou em troca de alguma comida, porque a comida é muito diminuída lá, vamos dizer assim, porque tem a quantidade de comida que o governo libera, tem até isso, até a liberação por área de comida, porque o governo, por causa da guerra, não tem esse tipo de comida. O gilete para fazer barba é diminuindo, tudo é diminuindo. Tudo está no controle do governo. O governo controla as roupas, controla o que a pessoa veste e tudo. E quem aparentemente tem a maior liberdade é quem mora na periferia. E, assim, eu não sei se eu posso falar muita coisa, porque senão eu posso dar spoilers. A história. O livro tem 300 e, ao todo, assim, de história, 361 páginas. O livro, eu achei o livro muito denso, eu achei o livro difícil de se ler. Tanto é que eu estava fazendo uma leitura conjunto com um colega, meu amigo do trabalho. Ele até agora não terminou, mas eu falei que eu ia continuar a leitura. E, assim, eu achei difícil de se ler, porque é escrita que tem uma nova língua, então não é nova língua até, que no começo, na primeira parte, que o livro é dividido em parte 1, parte 2, parte 3, tem essa nova língua e mostrando, né, como que seria essa nova língua. Então, mostrando, te colocando nesse mundo distópico. Então, assim, não é fácil. Inicialmente, eu achei o livro de difícil leitura, porque ele é um livro escrito, muito bem escrito a propósito, porque George Orwell é um escritor maravilhoso, porém, a escrita é uma escrita difícil. A leitura é difícil também. E eu falo para vocês, assim, o fim do livro não foi o fim que eu imaginava. Eu sei que George Orwell tem um final não muito, assim, poético, nem muito Disney, vamos dizer assim, mas o fim foi até pior do que eu imaginava, vamos dizer assim, foi mais trágico ainda do que eu imaginava. Então, assim, eu tinha muita expectativa com esse livro, eu acharia até que eu talvez favoritaria. Quando eu comecei a ler, eu vi que eu ia dar uns 4, por mais que eu favoritei Revolução dos Bichos, que é um outro livro de George Orwell, muito famoso. Só que esse livro não favoritei, pelo contrário, eu dei 3,5 de 5 estrelas. Então, para mim, ele foi um livro ok, foi um livro bom, a escrita é ótima, mas a mensagem que ele me passou uma mensagem de desesperança, assim, eu digo para vocês, isso parece que é um spoiler, tá? Mas me passou uma mensagem de desesperança. E aí eu vou falar para vocês, esse seria mais ou menos o resumo do livro, porque eu não vou falar muita coisa, porque se eu falar muita coisa vai cair no spoiler, e aí vocês leem o livro, se vocês tiverem essa vontade, sabe?
Então, gente, os pontos importantes que eu tive desse livro. Aí eu posso falar de pontos importantes e acabar comentando alguma coisa do livro que pode dar spoiler, tá? Então, assim, se alguém tiver medo de pegar mais algum spoiler, assim, eu recomendo que não vejam os pontos importantes. Os pontos importantes. Será que você, a gente deve ser contra um partido, contra um governo? Quais são as consequências dessa escolha do indivíduo? E esse livro mostra as consequências dessa escolha de ser contra um partido, contra um governo, contra algo que está no poder. Porque quem está no poder, ele geralmente vai fazer de tudo para perpetuar, pelo menos nesses governos totalitários, que é o governo que é mostrado nesse livro, eles querem perpetuar seu domínio. E aí o livro fala muito que o grande irmão, que é imortal, vamos dizer assim, na verdade, o grande irmão é como se fosse esse partido é imortal e esse grande irmão é imortal. Por quê? Porque ele quer perpetuar essa imagem do partido forte, jovem sempre e sempre disposto a ajudar. É isso que o grande irmão quer passar, pelo que dá para entender no livro. E então o partido, ele é forte sempre, ele sempre tem alguém, um olheiro. E será que lutar contra o partido, lutar contra o governo, vai ter consequências complicadas? Vocês terem ideia que tem uma parte do livro, que eu não vou falar o nome de quem é, mas eu vou falar, um homem é preso, levado à prisão, porque ele cometeu o crime de pensar, que é um alto, gravíssimo, muito grave. Ele vai preso porque o seu filho faz a denúncia contra ele, porque ele quer ser aclamado pelo governo, ele quer ser bem quisto, bem visto. Então, o filho, no caso, quer ser bem quisto, bem visto. E as crianças na escola, nessa época, já são crianças doutrinadas pelo partido, para ser apaixonadas pelo grande irmão e apaixonadas pelos ideais do governo. Porque escravidão, o governo tem uma frase que é: escravidão é liberdade. Guerra é paz. Olha que coisa assim, contraditória. E essas frases contraditórias são as frases que o governo emana sempre nas teletelas, no dia a dia das pessoas. Isso fica todo o tempo inteiro emanando na cidade, nos locais de telões que o governo coloca. Então, assim, esse pai vai preso porque um filho dele fez a denúncia contra ele, porque num sonho ele fala: eu odeio o grande irmão, eu odeio o grande irmão. E o filho pega ele e chama a polícia do pensar. E a polícia do pensar pega ele do pai. Então, assim, até que ponto ser contra o governo pode ser algo prejudicial e quais as consequências disso? Depois, se o Andorinho consegue fazer verão ou não. A gente sabe que o Andorinha não faz verão, e o Winston e a Júlia aqui nesse livro, eles tentam fazer verão. Eles tentam, pelo menos assim, o governo não pode mudar nosso pensamento, eles podem mudar até nossas atitudes, onde nós vamos, etc e tal. Mas os nossos pensamentos, o que a gente sente contra ele, não pode mudar. Será que o governo pode mudar? Será que o governo totalitário, esse tipo de governo, não pode mudar? E é isso que o livro vai mostrar também. Será que ele não pode? Então, assim, será que uma Andorinha, ela consegue, com a ideal dela de fazer a diferença, será que ela de fato consegue fazer a diferença? Ou ela descobrir meios, mecanismos para começar a fazer a diferença, são meios que vai ser autodestrutivo para ela? E se vale a pena perder quem você é para levar adiante uma ideia, porque o Winston tinha essa ideia, ele era contra o governo, então a ideia dele era mais se aprofundar, do governo, como partido, era se aprofundar em coisas que levavam a outras pessoas e a ele mesmo a entender que o governo não era o correto. Então, assim, será que vale a pena você ir até o fim contra isso? Levar essa ideia, até porque ele era um em mil, vamos dizer assim, o governo tinha várias pessoas do lado dele. Além da máquina, vamos dizer assim, de governo, ele tinha várias pessoas, crianças, que estavam sendo doutrinadas para isso. Então, assim, o livro fala muito isso. O livro é uma leitura lenta, tá? Então, quem quiser, ele é pequeno, mas ele é uma leitura lenta. Parece que ele tinha umas 600 páginas para mim. Ele demorou, ele é uma leitura lenta e ele é um livro denso. Porém, ele é um livro necessário para a gente refletir, pensar. E mesmo que no final ele seja desesperançoso, igual para mim foi desesperançoso, eu fiquei assim, chocada. As últimas 100 páginas para mim foram... Eu me senti naquele filme, sabe, de terror, Jogos Mortais. Pra mim, sério, gente, as últimas 100 páginas foi Jogos Mortais, que eu fiquei muito assim... Sério, aconteceu isso? Eu não achava, assim, eu achava que ia ter traição, ia ter reviravoltas ruins para o Winston e Júlia, mas não achava que seria tanto reviravoltas ruins e tantas reviravoltas bafônicas igual foi no final. Gente, eu fiquei muito assim,
Deus, cara, como é que pode acontecer isso? Eu achei, assim, bizarro. Não imaginava que ele seria, assim, pela época que ele foi escrito, que ele teria esse tipo de... Ele revelaria e mostraria esse tipo de crueldade, vamos dizer assim, que foi utilizado nas últimas 100 páginas do poder aí contra quem está... contra pessoas que não concordam com quem está com poder. Enfim, é isso. O livro 1984 de George Orwell. Vale a pena ser lido, é uma reflexão, eu acho que ele tem vários debates. Quem já leu um livro, quiser deixar seus comentários aqui no final do vídeo, eu fico grata. Não concordam comigo, achou outra coisa, eu também quero saber a sua opinião. Eu tive essa opinião lendo, mas quem sabe você com outra opinião, eu refletindo, vendo sua opinião, ache uma outra coisa. O livro é muito aclamado e não é à toa. Mas eu tenho certeza que ele faz você pensar em várias coisas e talvez na situação que a gente se encontra no mundo, ele vai pensar mais ainda. É isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Fiquem aqui comigo, porque eu vou gravar vídeo até domingo todos os dias, tá? VTD, vídeo todos os dias, de leitura, voltado para esse mundo literário. Desde já eu agradeço quem assistiu até aqui, muito obrigada. Um bom dia para vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau e até a próxima.